Boa noite! Está no ar o canal Maricó Modas. E eu sou a Daiane Vaz. Eu sou a Cris. E hoje a gente está com a Ana Márcia, proprietária, empresária, dona da Maricó Modas. Mas hoje a gente não vai falar com a empresária, nem com a empreendedora Ana Márcia. A gente vai falar com a mãe Ana Márcia. Porque hoje o assunto é realmente esse, maternidade. Conta um pouquinho, Ana Márcia. Vamos lá. Cris, pergunta aí, Cris. Modéstia à parte, meninas, vou falar pra vocês. Eu sou boa quase tudo que eu faço, mas a maternidade eu posso dizer que eu exerço com bastante perfeição. Pode dizer que é a tua parte, a tua melhor parte, então. É a minha melhor parte, com certeza é a minha melhor parte. Tá, então conta pra gente que história é essa de ter 6 filhos em um ano? Como? Então, Cris, tudo começou lá atrás, né, no meu relacionamento com meu marido, aquela coisa, namora, né, faz o test drive, passa um ano junto pra ver se realmente vai dar certo. Pra ver se é isso que quer. Pra ver se é isso que quer, primeiro como relação, ok, passamos essa fase e posso dizer, né, o amor vai aumentando e a coisa vai crescendo e quando é pra ser, não adianta, não tem nada que impeça, não tem nada que venha atrapalhar e num determinado momento o amor, o sentimento, ele vai se expandindo e há uma necessidade de compartilhar isso com alguém. E acho que é nesse momento que sim, é assim que nascem as famílias. Sim. Então, eu posso dizer que a minha maternidade, ela iniciou com a formação da nossa família. Saiu um pouco do convencional, não vou nem dizer de padrão, porque não existe um padrão, né? Mas, claro, eu me tornei mãe de 6 filhos em 11 meses. Isso não é nada convencional. Não, é muita coisa, né? Muita a genética não explica, os cálculos matemáticos não tem alguma fecham. coisa errada. Em 11 meses, 6 filhos, tem alguma coisa errada? Sim, no mínimo bem errado. diferente, bem inusitado, mas não tem nada de errado, gente. Então, como eu estava explicando para vocês, o que acontece, né? Que eu vejo como relação, como nasce uma família. Quando o casal realmente está preparado para ser pai, para ser mãe. Então, eu e meu marido nos preparamos muito para isso e chegou um momento que a gente olhou um para o outro e a gente disse, não, nós precisamos ter a nossa família. E como nós viemos de famílias numerosas, de famílias grandes, a gente só tinha uma coisa em mente, nós queríamos uma família grande. Quão grande? Aquilo que nos for permitido, aquilo que nos for oferecido, aquilo que Papai do Céu, né, tinha planejado para nós. E olha, confesso, né, que de início a gente foi pego de surpresa, porque os planos do cara eram grandiosos para nossa vida. Era de assustar, na verdade, né? Era de assustar, era de assustar. Foi então que a gente decidiu, né, que a gente queria ter filhos, independentemente da forma, né? A gente não decidiu, nós vamos ter filhos adotivos, nós vamos ter filhos biológicos. Não, nós queríamos ter filhos das maneiras, né, que fossem possíveis, como viesse, no momento que chegasse para nós. Então, a gente foi convidado, na verdade a gente entrou em contato, né, com algumas assistentes sociais e tudo mais, e a gente foi convidado a participar num sábado que tinha no abrigo onde que nossos filhos estavam já, só que nós não sabíamos que eles já estavam lá, né? Sim. Nós fomos convidados para passar um sábado num abrigo onde que tinha trabalho voluntário, onde que, né, eles até precisavam de adultos que fossem lá para interagir, para brincar, para se divertir, fazer jogos, fazer bolo. E a gente se preparou, ok, vamos lá ver se realmente é isso que a gente quer. Vamos lá ver as crianças certo. Sim. Vamos conhecer e vamos ver se o coração vai bater mais forte mesmo. Então a gente chegou nesse abrigo, a gente se preparou de uma forma, né? Hoje a gente vê que nada daquilo fazia diferença, fez diferença ou faria diferença. A gente passou no mercado, a gente comprou guloseimas, a gente comprou comida, comprou bala, comprou bolacha, levamos sacolas de coisa, né? Levamos alguns brinquedos, algumas coisas e chegamos no abrigo. Né? Abriram as portas pra gente entrar e as crianças estavam todas ali, né? Muitas crianças, era mais de 30, todas brincando pelo pátio, todos, né, interagindo, tinha algumas atividades acontecendo naquele dia. E o Edmilson, que é o nosso caçula hoje, ele estava sentadinho com a Mana, com a Jana, os dois estavam numa muretinha e estavam ali conversando, brincando, e de repente o Edmilson olha pra mim,
lança a mão no canteiro de flores, pega uma florzinha e vem e me entrega uma flor. Não tem como. Não já tem era como. pra ser teu filho. Não, e Já. depois eu quero mostrar as fotos pra vocês. Quando vocês olharem as carinhas deles, não é... Claro, mãe é um bicho bobo, né? Mãe sempre, né? O meu filho é o mais lindo do mundo, mas os meus filhos são maravilhosos. E realmente, aquela carinha do Edmilson, né? Aquele encanto, e ele veio, né? Tia, uma flor pra você. Ai, e nisso, dali, ele já me derrubou, né? Meu marido já perdeu a esposa também. Eu acho que ali foi um teste pra ele. Será que ele conseguiria dividir a esposa? Não, será que ele ia aguentar não ser o único mais, né? Isso, não ter exclusividade. E realmente, de fato, a maternidade, né? Traz tem essa fora, característica, né? Entendi. Em algum momento, mesmo sendo, né, no nosso caso, como foi, né? Eles já eram maiores, já eram, né, tinham a idade entre 4 e 9 anos, mas eu já vou contar toda a história para vocês. Sim. Mas existe todo um período de adaptação, tal qual quando a gente vai parir um filho Sim. e a gente tem aquele preparou. período, né? A gente tem que se preparar e a gente realmente não sabe o que vai acontecer, não só com o nosso corpo, mas também com o nosso psicológico. Né? Mas aí é que tá também. Tem muita gente que tem medo da adoção justamente por isso. Eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente também não sabe quando vai parir, o que vai acontecer quando a gente vai com o parir. filho, verdade. Então a gente não sabe o que. Exato! O meu obstetra, ele falava uma coisa que eu acho que é verdade. O parto é uma coisa muito estranha, porque tu não sabe se vai nascer um alienígena ou uma criança. Que Uau! Ele falava isso. E é verdade, e a mesma coisa da adoção. A gente não prevê o futuro nem do biológico que dirá. Não tem E daí diferença. as pessoas questionavam, tá, e como é que vocês colocaram Pois lá é. quando vocês foram fazer a ficha? E da mesma forma, eu também sempre pensava, não existe isso. Se eu vou, né? Se eu engravido, se eu vou gerar um filho, eu sei se ele vai nascer, eu posso ter uma ideia se ele vai nascer com cabelo castanho, loiro, exatamente. olho, mas Exatamente. existe muitas variáveis e daí aquela questão, né? Pode nascer com alguma doença, pode ter alguma coisa. Sim. Não, em nenhum momento nós criamos algum tipo de obstáculo nesse sentido, porque eu acredito que isso é independente da forma como os filhos chegam até nós, né? Cabe a nós aceitar, né? O amor, ele é maior, não é que ele tem que ser maior, mas ele é maior do que tudo. E nesse momento você aceita a forma que vier. E os teus filhos te escolheram, né, Ana? Na verdade foi isso, né? Nós fomos escolhidos, né? Todo mundo falava assim, vocês adotaram. Eu disse, não, nós fomos adotados. Eu e meu marido fomos adotados. Eu com e essa fomos acolhidos. Com uma por florzinha eu eles. também teria sido. Não te julgo. Né? Então, ali tava, a Jana e o Edmilson estavam ali conversando. Eu já me atirei, já fui E que pro idade chão. eles tinham os dois? O Ed tinha 4 anos e a Jana 5. Bem pequenininhos, né? Bem pequenos, né? Bem pequenos mesmo, ainda na primeira infância. E eu nem imaginava e nem sabia e também não me interessava o que tinha passado, por que eles estavam ali naquela situação. E nem imaginava que viriam mais. Nem que não eram só imaginava. 2. Porque nesse momento daí meu marido então foi, né? Ele já é mais prático, os homens são mais Sim. práticos e ele foi lá e começou a conversar com a assistente social, com a psicóloga do abrigo, como que funciona uma adoção, porque de fato nós não tínhamos muita ideia. Ainda estava muito no início essa questão do cadastro, né? Do cadastro para adoção, né? Era uma coisa nova naquela época, né? Isso faz uns Sim. 14 anos. Então, ele foi conversar com o assistente social, com a psicóloga, para perguntar como que se fazia, Se eles já estariam aptos para como serem que é um adotados. processo de adoção, se pode haver essa aproximação, se Sim. é um juiz que determina, né, você vai para determinada família. E aí ela explicou um pouco para ele como que funcionava, como que era, né, os processos. E nesse momento ela fala para ele, né, eles já têm o processo de destituição do pátrio poder e essas crianças, sim, elas estão aptas à adoção. E daí ela comentou, né? E no bom português, o que significa isso? Quer dizer que vocês poderiam levar para casa? E não levar. naquele momento, mas aquelas crianças já estavam prontas para terem uma família, né? Para irem para uma família, para serem acolhidos e para que tivessem de novo, né, a unidade familiar. Sim. Só que, né, tudo tem suas particularidades, tudo tem suas características. E nesse momento a assistente social nos fala, mas eles não é só os 2, tem mais 2 manos. E aí?
E aí o coração bate, né? Bate mais forte, assusta. Como separar, né? E daí, tá, mas tem mais 2, eles estão aqui, onde é que estão os outros? Daí ela comentou, são maiores, né? Eles estão numa outra área, porque as brincadeiras são diferentes e tudo mais. E que idade os maiores tinham? Aí o Henrique com 6 anos e o Eduardo com 9 anos. Aí eles estavam num outro campo de futebol, estavam brincando e meu marido foi lá, então, né, assistente social foi junto, acompanhou, para que ele conhecesse, né, tivesse o primeiro contato, para criar aquela identificação e realmente é nesse momento, né, que os sentimentos brotam e que a gente tem a percepção, tá, estamos preparados para isso? Claro que não, ninguém está preparado. A gente pensa que tá, né? Não está preparado para um. Quem dirá Nesse momento, até então, eram 4. 4. Né? A Jana, o Ed, o Henrique e o Eduardo. Tá faltando um nessa história. Tá faltando um na nessa verdade, história. 2. Dois. Tem muita coisa ainda por debaixo dessa ponte aí. Naquele dia, então, a gente conversou ali, a gente passou o dia, foi um dia maravilhoso. Naquele dia, de fato, eu me vi mãe. Eu senti no meu coração, eu senti, independentemente se aqueles seriam os nossos filhos, mas eu disse, não, eu estou preparada, eu tenho capacidade sim. Porque naquele dia... Eu quero, Serei eu posso, mãe, eu consigo e eu vou ser mãe. Independente do que acontecer, eu vou conseguir. Isso. E naquele dia ali, o que aconteceu? A gente passou, né, como eu falei pra vocês, levei um monte de doce de guloseima. Não era isso que eles queriam. Eles não queriam nada disso. Eles queriam brincar, eles queriam conversar, eles queriam mostrar os brinquedos, mostrar a cama. E lá pelas tantas, meu marido foi pro parquinho para embalar eles no balanço. E ele já estava exausto, suando. E de repente ele olha para trás, aquela fila enorme, assim, tio, não para. Tem mais um aqui. Isso, e ali a gente viu. E o Antônio estava feliz nesse momento? Tava. Ele estava realizado aquele dia. A gente estava, assim, esgotado ao extremo, porque realmente foi um dia muito intenso, né? De muitas e muitas emoções. Mas ali a gente viu, não, a gente consegue sim, vamos tentar. E aí a gente voltou para casa, né? Os nossos filhos estavam num abrigo e são de Santa Catarina. Nós voltamos aqui para casa, a gente já morava aqui em Cachoeirinha e conversamos, passamos o final de semana e vamos tentar, vamos se arriscar. Será que realmente a gente vai ter essa capacidade? Me explica como é que funciona a questão da adoção aí. Tu conheceu as crianças, né? Vocês foram até lá, conheceram. E aí eles já te deram a opção de escolher por eles? Não. A assistente social falou assim, eu preciso conversar com o promotor, com o juiz, a gente precisa se reunir, porque a gente perguntou aquele dia, se nós estivermos preparados, ou se a gente quiser, eles podem ser nossos filhos? Ela se pode, mas não é bem assim. Existe todo um processo, existe todo um roteiro, que você tem que seguir aquilo ali. Sim. Então a gente voltou assim, não, vocês vão para casa, vocês conversem, vocês analisem. Realmente é um projeto muito ousado, vocês têm que ver se vocês conseguem. Se é o que vocês querem. E como foi essa escolha, né? Isso. E daí naquele momento ela disse assim, embora aconteçam alguns casos, né? Mas o caso deles, o juiz já tinha determinado. Eles não poderiam ser separados, porque já tinha interesse, como acontece e a gente sabe, né? É muito comum isso na adoção. Geralmente querem os bebês ou as crianças menores e já tinham alguns casais ido lá para tentar a adoção dos menores, do Edmilson e da Janaína. E, ao mesmo tempo, iria ter essa ruptura entre os irmãos. E já tinha sido detectado que isso não era viável, de que não poderia ser dessa forma. Ok, daí então a assistente social, ela chega e diz para nós, vocês têm que preencher o cadastro nacional. A primeira coisa que vocês têm que preencher é o cadastro nacional. Ok, daí a gente foi para fazer o bendito do cadastro nacional. Preenchemos lá tudo e daí realmente é um formulário. Né? Só falta botar com um xizinho ali, que é de olhinho azul, de olhinho verde, loirinho, quantos meses. Como se estivesse no supermercado, né? Tô escolhendo isso. ali. E daí eu disse assim, como assim? Eu não tô no supermercado, eu não tô no shopping fazendo uma escolha. A maternidade não é assim, ela é real, eu quero filhos. E aí a gente preencheu só o cadastro, a gente não colocou requisito nenhum, a gente colocou que sim, poderia ser grupo de irmãos e poderia ser adoção tardia. Eu confesso que naquele momento, naquele sábado,
Disse, que legal, não precisa trocar fralda, não tem mamadeira. Sim, tu quer dormir a noite toda. Eu pensou assim, dessa forma, Ana? Pensei. E eu disse assim, olha, é uma etapa que eu sempre imaginava ser muito difícil, muito árdua, né? Esse período de bebê. Isso, porque imagina, quando a gente se torna mãe ali nos primeiros meses, já é difícil tu aprender a conhecer a criança que passou 9 meses, eu imagino um bebê que não veio. Né? E aí eu imagino que essa adaptação seja mais difícil, sim. Eu não sei, de fato, como funciona a adoção, porque eu não adotei. Mas eu acredito que a adoção tardia seja mais tranquila na questão do reconhecimento. Mas as mães querem, né? As mães querem o bebezinho. A maioria do casal espera um bebezinho. Mas a opção da adoção tardia... Não, mas daí a gente escutou de tudo, né? A gente, depois da nossa família formada, a gente participou de alguns fóruns, a gente chegou a dar algumas palestras também sobre adoção, e daí você escuta coisas que não dá pra acreditar, né? Absurdo. Do tipo assim, eu vou fazer o seguinte, tá, senhora assistente social? Eu vou programar uma viagem, tá? Eu vou ficar 9 meses fora... E daí tem que ser recém-nascido, tá? Porque ninguém pode saber que ele é adotivo. Tá brincando? Como assim? Assim, sabe? E existe ainda, já é bem menor, né? Essa incidência, mas existe muitos casos, assim, e é muito complicado. E a nossa relação, a nossa família, ela foi constituída e a base nossa é a transparência. Sim. E desde o início todo mundo assim, mas e eles sabem? Como é que não vão saber? Imagina, eles olha a idade deles, já tem uma formação, eles já têm uma identidade, eles já têm uma formação, né, de caráter e tudo mais. Como não vão saber? Lógico que sabem. E que hoje eles fazem questão de contar a sua identidade a partir do momento que conheceu vocês. Sim. Tem muitos trabalhos na escola, né? Sim. Conte sobre a sua infância. Nossa, a história deles começou. Porque eles nunca queriam falar. E daí, um dia, o Eduardo, que é o mais velho, ele simplificou de uma maneira que eu achei sensacional. Não me lembro nada daquela vida. Pronto, tá resolvido. Pronto. E a partir porque como eles estudavam, né, todos no mesmo colégio, eu sabia, querendo ou não, tem, né, um roteirinho ali de cada série e passavam pelas mesmas atividades, pelos mesmos trabalhos e eu sabia, lá vem de novo aquele bendito trabalho. Perto do Dia das Mães. E depois daquele dia... O nascimento, falar sobre a história, fazer uma retrospectiva. Aí tu imagina, muitas vezes já é doloroso, né, para qualquer indivíduo, e eles que têm um histórico, no mínimo, né, bagunçado, diferenciado, chegar e abrir isso, e mais ainda, né, adolescentes, crianças, e expor isso abertamente para a turma. Mas isso é uma coisa legal de se falar, porque assim, a sociedade precisa entender que nem sempre... existe uma família formada desde ali, né? O pai e a mãe que casa antes, que planeja uma gravidez, que tem um filho, enfim. Nem toda família é formada de fato dessa forma. E as escolas, principalmente, precisam aprender a lidar melhor com isso, né? Mas nisso tu tem um ponto a salientar, né? A conversar. Sim. Cita a escola, que eles ficaram todo período. Tenho orgulho né? máximo em dizer sempre. Meus filhos estudaram, se formaram e ainda estão se formando no Colégio INED, aqui em Cachoeirinha, que foi assim... Vocês já colocaram lenços aqui, né, Pianinha? Eu não tenho como contar a fase de adaptação, a fase inicial da nossa família, sem lembrar todo esse carinho, todo esse acolhimento que o colégio teve. O colégio em si ele já tem essa visão mais humanista, né? E eles acolheram. Eu lembro que o diretor, o Gerson, falou assim: vamos embora, né? Vamos abraçar esse projeto juntos. Adotou junto, então. Isso. Ele adotou. Na verdade, a escola toda adotou. A escola toda, os professores foram assim incríveis, sensacionais. Eu não tenho palavras para poder agradecer e descrever tudo que se passou nesses 14 anos e a formação deles hoje eles são indivíduos melhores, eles são, sim, a nossa família faz diferença, né? A nossa unidade familiar, mas a questão da escola faz toda a diferença. Na verdade, era a única coisa que eu pensava assim, daí todo mundo, tem preconceito? Tem, a sociedade assim, infelizmente a sociedade é preconceituosa, é hipócrita. Mas eu não vejo eu falo como admiradora da família May Borges,
que nós entendemos que a sociedade é preconceituosa, mas quando se está diante de uma família que adotou 5 crianças, a gente tem orgulho da tua família. Entende? Sim. Não vejo como um preconceito. Simplesmente a gente conhece cada um. Mas tem sim. Né? Eu não quero contar história ruim aqui hoje, só vim pra contar Mas é coisa óbvio boa. que é. Coisa boa, mas a maternidade, teve. maternidade, E eu sempre disse. independente de ser adotivo ou não, sempre há preconceitos. né? Sim. Que dirá ainda Julgamentos. julgamentos, rótulos. Exatamente. E daí, de repente, né? E então, na época, né, eu ficava assim, não, se vier algum tipo de preconceito, se vier alguma trava no meio desse processo todo, né, dessa função, não vai ser pelas crianças. E de fato nunca foi. As poucas e raras vezes que tiveram, que, né, o sangue sobe para os olhos, eu não quero nem lembrar, mas é por parte dos adultos. E quando é com as crianças, isso que eu acho assim incrível, fantástico, né? Porque a criança não tem essa maldade, ela não tem esse olhar. E daí era porque tinha influência, alguma coisa, né, dos adultos, e acabava escorregando ali e aparecia alguma coisa. Mas assim, ó, posso dizer que meus filhos também sempre foram incríveis, sempre levaram, né, de letra, nunca deixaram isso ser atrapalhar ou mudar alguma coisa. Né? Não, nunca foi um empecilho. Uma curiosidade que a gente falou aqui, então, né, sobre os trabalhos de escola. E daí o Eduardo, então, né, o mais velho, foi o primeiro a fazer o bendito do trabalho da escola, né? E aí, como é que a gente faz? Aí, né, ele me deu aquela frase, né, que para mim ficou marcada e serviu para todos, né? A vida anterior não é disso que a gente está falando, não é disso que a gente está tratando. E deles, tá, mas o que eu vou falar? Eu disse, filho, olha que incrível. Vai lá na tua sala e pergunta qual deles que escolheu o próprio nome. E eles escolheram. Eu ia te perguntar os nomes. Os nomes, a gente manteve o primeiro nome deles todos. Porque eles já eram Porque grandes, já eram né? grandes, eles já tinham uma identificação, não tinha como a gente mudar Alterar isso, tirar isso deles. Não seria nem justo, né? Mas cada um escolheu o seu segundo nome. E os meninos, né, meu marido, historiador, né, ele foi, primeiro assistiu alguns filmes e tudo mais, e mostrou os imperadores romanos, e chegou o Henrique, né, o mais aceso de todos, o meu nome vai ser Henrique Maximus. E aí os outros despertam também, a gente também quer escolher. E daí, né, vai o Léo, escolhe, fica Leonardo Lúcius, com um nome lindo, forte, né, Eduardo Maximianus, o Edmilson Tibérios, e daí chega a Janaína, tá, e eu? Daí o Antônio disse, então, vamos ver então, né, da mitologia, vamos ver, aí ficou Têmis, né, que é a deusa da justiça. Então, ela também teve a oportunidade, né, todos puderam, além de tantas outras peculiaridades da infância deles, escolher o próprio nome. E que criança que vai poder dizer isso, né? E nesse momento, eles começaram a se soltar e ficar mais à vontade com a situação também. Mas poder então, contar a sua própria história. Né? E contar a sua própria história. Mas eu tô falando e tem que voltar. Vamos voltar. Eu queria saber, me empolgo. Eu queria saber como é que foi a chegada de 5 crianças na tua vida, na vida de vocês. Foi uma tempestade, como é que foi? Foi um furacão. Foi um furacão. A gente, então, voltou naquele final de semana, na segunda-feira ou na terça, não me lembro ao certo, a gente liga para assistente social e fala, a gente tem interesse sim, nós queremos formar nossa família, nós temos interesse na adoção deles, o que a gente faz agora? Ok, primeira coisa, vai lá e faz o bendito do cadastro nacional. E aí ali tem algumas exigências, né? Um deles é o exame de sanidade mental. Acredite, eu e meu marido fomos aprovados, passamos. Mas, e daí uma série de outros pareceres ali também. Na época, a gente já estava, a gente tinha um acompanhamento com uma psicóloga, então ela já conhecia também a nossa história, as nossas ânsias, e a gente teve que levar toda essa documentado, né? Não só o nosso histórico, Ana Márcia, José Antônio, quem nós éramos, mas também a nossa condição psíquica e a nossa condição, inclusive exames médicos, né? Para ver a nossa condição, se nós podíamos também estar recebendo eles, se a gente teria condições disso. O que me chamou a atenção e que eu achei que seria muito relevante, que todo mundo questiona a questão financeira, mas essa abordagem nunca foi feita. Ela sempre, os outros pontos foram relevantes. Então a gente marca uma entrevista com o promotor. É interessante a gente falar, porque muitos casais não entram na fila da adoção porque não acham
que tem condições financeiras suficientes para isso, mas na verdade não é isso que eles julgam, né? Eles julgam se a pessoa tem saúde a capacidade, isso é legal de se falar, né? E o principal, né, que é o bem-estar, vamos colocar, do menor, né, que eles estejam num local seguro, mas não só seguro de segurança física, né? Sim, mas seguro psicologicamente. Saudável, né? E eles fizeram uma visita na tua casa? Fizeram sim. Mas então a gente marca lá a bendita da entrevista com o promotor. Acho que ainda a gente não tinha conversado com o juiz. Primeiro foi com o promotor e ele chegou e foi categórico. Só, vocês já estão sabendo, né? Não tem nada de separar os irmãos. Ninguém quer separar ninguém. É todo mundo. Ok. Aí ele diz pra nós, então tá, eu vou conversar com o juiz, a gente vai providenciar a documentação. Aí, acho que isso foi numa terça-feira e ele falou, de repente no sábado vocês já podem vir. Oi? Como assim? E o enxoval? Isso, e daí o meu marido fala assim, não, calma, não tem nem cama em casa pra eles ainda. A gente vai transformar a sala de TV num quarto. E realmente foi isso, nós tínhamos uma casa, né, que a gente foi adequando, né, e isso não foi só na chegada deles, porque todo ano é diferente, eles crescem, têm outras necessidades, tem que ter um espaço físico maior, e a gente foi adaptando isso no dia a dia, mas na época, então daí meu marido disse, não, eu preciso de um tempo, e o promotor, tá, quanto tempo? 14 dias, tá bom? Aí meu marido, né, muito audacioso, né, sempre pra frente, ele olha e diz eu vou e vai dar certo, e ok. E tu pensando, calma, homem, pelo amor de Deus. Assim, ele não sabe. Mas assim, então temos 14 dias, voltamos no mesmo dia. Isso tudo vocês indo pra Santa Catarina e voltando. Isso. Então, daí a gente teve um encontro com eles, com os filhos. Todos juntos. O Eduardo, na época, não quis ir junto, mas a gente foi numa pastelaria, a gente, né, se divertiu, passou uma tarde acompanhado da assistente social para ver se realmente tinha criado e tinha como criar um laço, esse vínculo. E na outra semana que a gente teve essa conversa, e daí o promotor disse, não, ele perguntou para a assistente social, a documentação tá ok, eles já encaminharam, já tá tudo certo. E daí eu disse assim, tá, mas na época eu já tinha ouvido falar do cadastro nacional, né? Eu disse, então, peraí, se tem um cadastro, tem gente na fila? Tem gente, como é que a gente vai furar a fila? Sim. E aí a assistente social vem e diz, né? Ela disse, não, ninguém tá furando fila nenhuma, porque no cadastro nacional, tá? Que estava sendo feita uma revisão, estava sendo alinhado, né? Em todo o país, em todos os estados, não tinha um casal com interesse de grupo de irmãos. Que absurdo. Né, maiores já, né? Então, assim, não, vocês são os primeiros da fila. E aí todo mundo pergunta assim, como é que foi o processo? Foi demorado? Quantos anos vocês esperaram? 14 dias. Ao total do dia que nós conhecemos eles e do dia que eles chegaram em nossa casa, que nós fomos buscar eles, um pouquinho mais. Foram 42 dias, mas é pouquíssimo, né? Quando a gente pensa que uma gestação são 9 meses e tem todo um preparo, e a gente sai bem louco, bem ingênuo também, né? E vocês uma cama, um colchão, isso, 2 lençóis, melhor 2 lençóis. Até então vocês eram um casal normal. Um casal feliz sem filhos e depois se tornaram... Uma vida, né? Aquela vida mais pacata, sai pra namorar, vai no cinema. Quilo de arroz dá pra 2 meses. Isso, também. E de repente a gente, né, tem que sair fazer as compras, tem que fazer um enxoval. E daí o susto veio. Como o meu marido sempre diz, né? O cartão de crédito já se escondia em casa. Quando a gente ia sair, ele já tentava se esconder para garantir, para nos preservar. Porque realmente é tudo muito caro e tudo era múltiplo de 4. Tá, mas me diz uma coisa. Cris, só pensa um pouquinho. Eu tenho 2. Tu também tem 2. Tenho 2. Pra gente sair pra jantar com 4, marido, esposa e 2 filhos, já é um custo. E um caos. E um caos. Tu imagina com 6 filhos. Não consigo. 6 filhos. Não dá? A mãe e o pai. Não tem carro. Pra começar a logística, né? Isso. Exatamente. Já não tem carro, né? A não ser uma van, uma Kombi. Mas aí tinha que ter até carteira especial pra isso. Não dava. Eu conheço um carro da família, conheço a história desde pequena. Era a van pra ser. E todo mundo sabia que tava chegando, Sim, né? Porque não tinha como esconder. Sim, né? A gente deixou de ser um casal discreto, com certeza. Então a gente tem ali aqueles 14 dias para organizar tudo, para preparar e, como eu disse, na nossa ingenuidade estava tudo ok, né? Um travesseiro, um cobertor, 2 lençóis, 3 cuecas para cada um dos meninos, 3 calcinhas, 3 calças, um pijama. Claro que não, né? Dava para um dia.
Não, dava pra um dia, exatamente, né? Era uma no corpo, uma no varal e a outra pra lavar. Ou na máquina lavando. E isso foi as primeiras semanas, porque realmente a nossa condição ali naquele momento era aquilo e era aquilo que nós tínhamos. Tá, mas me conta, e a família? Quando vocês chegaram, quando ligou pros parentes, falaram, ó, depois de todo mundo chamar a gente de louco, porque realmente, né, foi um susto pra todo mundo, porque éramos um casal ali, né, tranquilinho, que ia só a passeio. Sim. E de repente a gente liga dizendo que os filhos, a gente não ligou pra perguntar a opinião de ninguém, né, a gente só ligou pra comunicar. Estamos chegando. Né? Ô vó, teus netos estão chegando, que netos? Cadê o exame? Cadê a barriga? Não tem. Eles já estão prontinhos, crescidinhos, já largaram as fraldas e estão chegando aqui. Mas essa parte também, assim, foi incrível. Eu falo tanto da escola que nos acolheu, né? Mas essa extensão, tanto da família do meu lado quanto do meu marido, que eu digo que a minha família é eu, meu esposo e meus filhos. Sim. Né? Os nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, eles fazem parte do grupo familiar. Hoje a nossa família, eu, meu esposo e meus filhos. Sim. Mas a gente teve todo o respaldo, todo tipo de ajuda também. Primeira, a parte, né, principal, a compreensão. Essa compreensão, ela vem seguida de uma curiosidade, porque ninguém sabe o que está por vir, como que vai ser tudo isso. Não, e vale salientar que são 14 anos atrás, então a percepção das pessoas sobre a adoção era diferente do que é hoje. Sim. Hoje é mais compreensível. Isso. Antigamente, não era antigamente, né? 14 anos atrás. Sim, mas era diferente ainda a realidade, né? As redes sociais não estavam aí, receberam com carinho. Todos com muito amor, com muito carinho, sabe? Foi bem receptivo em todos os aspectos mesmo. Porque, como eu disse, primeiro vem o susto, depois da curiosidade, e já em seguida não dá nem tempo de raciocinar muito bem e eles já chegam. E daí já é colo, já é conversa, já é interação. E daí na primeira semana que eles chegam, aquele frio, que não sei o que aconteceu naquele ano, mas a primeira semana de maio foi muito frio. Nós fomos buscar eles no dia 30 de abril. Então, de dia 2008. 30, isso, agora dia 30, daqui 2 dias estamos fazendo aniversário de 14 anos. Então, todo ano a gente comemora. Então, na verdade, hoje, vocês estão assistindo esse vídeo hoje, sábado, dia 30, fazem 14 anos da constituição da nossa família. Que ano que vem tem festa, hein, gente? 15 anos tem que registrar com aquela festa. E como é que foi a primeira noite de vocês em casa? Gente, foi punk. Eu parecia um polvo, né? Eu não sabia se eu ia para um quarto, se eu ia para o outro, se eu acudia sabe? E a coberta tá o suficiente, tá quente, tá frio, e tu quer assistir televisão. Não dormi. As primeiras 3 noites. As primeiras 3 noites, assim, eu devo ter cochilado. Porque realmente era um misto de alegria, era tudo muito intenso, mas ao mesmo tempo medo. O medo, porque, eu sei, ninguém nasce sabendo ser mãe. Eu tinha uma noção, eu tive uma boa mãe. Eu tive uma experiência, né, excelente de maternidade. Mas, na prática, a coisa é outros 500, bota em prática para ver. E daí ali começa a aparecer, né, as dificuldades. Na questão da educação, né, da formação, da orientação deles, já nos primeiros dias, já no primeiro final de semana aparece, né, surge. E daí, o que tu quer para o almoço? E você, o que você quer para o almoço? Eu quero isso, quero aquilo. Não, isso aqui não é buffet. E dali a gente começa, a gente vai ter que estabelecer aqui regras regras. E agora acabou, né, aqui agora não somos mais amigos. Agora, nós somos uma família tem um pai e uma mãe que estão para orientar, para conduzir da melhor maneira possível, e ali a gente percebe que a gente tem que estabelecer, hoje é feijão e arroz e carne e salada, hoje é macarrão, hoje é polenta, né? E ali começa ali começa, né? Eu não gosto, as eu divergências. não quero. E daí eles tinham, né, essa questão que eles tinham que repor, né, a questão de vitaminas e tudo mais. A gente sabia que tinha que ter um preparo diferenciado também, né, para poder suprir isso, um déficit que tinha já de mais anos. E ali começam os perrengues, né? Eu não vou almoçar. Eu não vou comer isso. Vai sim. Não vai sair da mesa enquanto não terminar. E como é te impor como real, mãe, né? Maternidade real, isso mesmo. Mas a gente, hoje, para eu determinar isso, olha, filho, tu tem que comer, a gente passa pro ruim, mas como é que tu ficou
diante de 5 crianças que até então tu não conhecia. Até então E 4, né? Até então 4, porque Porque o Léo não tinha vindo. Isso, o Léo não tinha vindo, Vieram né, 4 no primeiro crianças. pacote. Mas isso é legal Pois de é, como é que perguntar. tu chega a se impor como mãe, não brigando, mas como é Não que foi brigando, isso? mas colocando mesmo, né, a figura de autoridade de pai e de mãe. E E eles- isso se dá no primeiro final de semana. Obedecer. E daí, como eu falei, né, a gente sempre trabalhou, né, com eles, sempre foi uma leitura muito transparente. A gente chegava e dizia, vamos botar na real, vamos sentar aqui à mesa, pessoal, é uma reunião. Sim. Sempre tudo era decidido, né, até hoje ainda é decidido em forma de reunião. Ó. Nós estamos aqui, a gente está fazendo uma tentativa, né? Vocês não são obrigados, eventualmente, mas se a gente quiser fazer com que isso dê certo, tem regras sim. Como todo jogo, como toda, né? Como tudo na vida tem Tudo na regras. vida. E não foi diferente para ti, não foi diferente para não. você, nem para mim. É assim. Só que, claro, eles estavam dentro de um local que não tinha esse olhar, né? Esse olhar, não só também o olhar materno e paterno no sentido afetivo, mas também no sentido de conduzir, de orientar, de educar, né? Era tanto faz, né? Vai pra escola, volta, brinca, mas não tem essa referência. Sim. Então, realmente, a gente De sentiu um educação. pouco de dificuldade, mas a gente foi corrigindo e ajustando isso e chegamos, né, e botamos, ó, se a gente quiser fazer isso aqui dar certo, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo, vamos dar as mãos, um ajuda o outro e vamos embora. E assim foi. E daí tem umas fotinhos, né? Tem fotinhos umas também. fotinhos. Tô louca pra mostrar essas fotinhos pra vocês. Vamos mostrar pra galera um pouquinho das fotinhos. Vamos de lá. Como foi a chegada e tem fotos dos rostinhos de todos, né? Tem fotinhos. Mostra pra nós aí, produção, um pouquinho as fotos, olha lá. Olha só, aí já estão todos. olha ali em pé o Edmilson. Tem como resistir àquela carinha? Não tem, até hoje Me não conta. tem, gente, eu todos, conheço. Todos são. Mas você conhece, Eu sabe conheço. como é, Cris, né? Então, hoje ele enrola a gente com bala. Ele será enrola, como for. hoje não dá mais. Mas ali eles já estão, né? A Catarina já tinha nascido ali com quase 1 aninho, então já fazia 1 ano e meio que eu era mãe. Que loucura. Aí logo Aí no as caras, início, aí as essa caras. daqui, na verdade essa foto aqui a gente fez pro Dia dos Pais. Então eles chegaram em abril, foi em agosto, alguns mesezinhos depois. Tá, então, o primeiro lá. O Eduardo de camisa azul com vermelho, o Edmilson ali de verde esmeralda, a Jana toda princesa ali de verdinho, o Henrique todo sapeque e arteiro, não mudou nada. Até hoje. O Léo fingindo que é sério e tá ali do ladinho fazendo joinha, né? Isso foi quando eles chegaram. Isso foi em agosto ali, a gente foi fazer aquela foto pro Dia dos Pais. Pensa o perrengue da gente para fazer essas fotos. A gente foi lá no shopping do Vale para fazer essas fotos no estúdio. Difícil, né? Enquanto que tu segura e se arruma o outro já tá fora do lugar, já não tá mais posicionado. Não, é um perrengue. Criança pequena. Criança já é, né, complicado. A mesma coisa acontecia. Qualquer festa, qualquer lugar que a gente ia, né, quando o último tava arrumado, o primeiro já tava todo desalinhado. Mas, enfim, a gente levava. Teve um dia que eu saí de chinelo pra ir numa festa. Quando eu chego no salão, eu disse, opa, acho que a gente precisa voltar pra casa, precisa de um calçado. Mas, maternidade real. Mas eu sempre falo, se a mãe tá arrumada, as crianças ficaram em casa. Porque Isso. não tem condições de todos saírem arrumados. Não, é uma logística, sim, uma conta que não fecha. Não fecha. Mas então, deixa eu eu ia te contar. comentar isso, mas a situação de ser mãe é assim, né? Nós somos, os filhos vêm em primeiro lugar. Sempre. Né? E aí, Sempre. Quando chega- todos estão arrumados, daí a gente vai lá pra frente do espelho, só passa um reboco, mal e porcamente um batonzinho e estou pronta. chega naquela fase que Mas a gente pergunta... tá pronta porque tá feliz, né? Porque eu ia todos te estão bem. perguntar, estando bem, nós estamos bem. Mas tem uma fase que a gente se pergunta, eu sou só mãe? Né? Bate, sabe, as incertezas, as inseguranças e tudo, com certeza elas vêm, elas batem na tua cara, não é na tua porta, né? Parece que vem pra assombrar. Eu digo que é a assombração da maternidade. É aquela, será que eu tô fazendo a coisa certa? Puxa, onde é que foi que eu errei? Será que eu As estou perguntas sendo clássicas. suficiente? Isso eu me perguntei muitas vezes. Será que eu Muitas, basto muitas. aqui? Então, será a que primeira- eu faço o correto? Porque hoje eu sou a Ana Márcia mãe. Só isso. Eu não Eu não sirvo pra sirvo mais pra mais nada. nada.
E são perguntas que a gente se faz ao longo da vida inteira. Eu me fiz essa pergunta, tu te fez? Eu também fiz essa pergunta pra mim, me fiz, agora a gente consegue entender a resposta, mas eu acho que ao longo da vida a gente também vai se perguntar ainda. Vai, mas aí muda, né? Muda, porque agora, no momento que eu penso, eu já repenso. Já tem resposta, né? Pelo amor de Deus. Eu sou uma mulher, eu sou uma Olha empreendedora. o que eu faço. E aí entra, nesse momento, ainda não empreendedora, né? Nesse momento tu era ainda mãe. Isso. Mas vem junto da maternidade, vem uma descoberta, uma autodescoberta, que tu precisava ir além de ser mãe, tu precisava estudar. Precisava, e eu não tinha uma formação de curso superior ainda. Como é que foi? Mas deixa eu só voltar um pouquinho lá, aham. então. A gente recebeu, então, primeiro, um documento, né, oficial. Nós tínhamos 10 dias de... Não era nem... Era tipo uma guarda provisória mesmo, tá? Sim. 10 dias, e nisso o assistente social voltaria para avaliar o contexto geral. Ok, a gente chegou e só, a gente tem 10 dias, a gente vai levar, vamos levando esses 10 dias aqui, a gente vai avaliar, daqui 10 dias nós sentamos e vamos decidir se queremos, se podemos ser essa família, sim ou não. Mas já estavam em casa. Já estavam, né? não, esses 10 dias A foi lá em rotina. casa, já na Aham. rotina. Mas em algum momento tu pensou. Em devolver? Não, tá. não, em hipótese alguma, eu não consegui imaginar Porque às vezes eu isso. penso, daí vou ver os meus, mas não tem pra onde. Não, isso até. Mas naquela fase ali, naquele momento, claro Existe que essa não. fase. Não. E daí eu pensava assim, tá, e se o juiz daqui, o assistente social vir aqui, disse, não, eles são. Não tá legal isso aqui, não tá Sim. dentro de um padrão. A gente brincou, mas é esse o medo, né? Eu tinha esse medo, até levarem nós meus temos filhos. a guarda definitiva deles, com certeza, que daí a guarda definitiva levou um tempo maior. E esse medo, ele batia e era constante. Eu acredito que Sabe, sim. mesmo sabendo que tava tudo legal, que a gente já, né, já tinha aquela questão da comunicação, né, de olhar o filho no olho, de já ser uma unidade família, né, já eram filhos e nós éramos pais. Tá, só pra eu entender, Assustadinha. até vocês terem a guarda definitiva, quanto tempo? Ali levou um ano e pouquinho, mas também não foi muito tempo, pelo que a gente escuta, né, de outros casos que às vezes leva anos. E já tinha a Catarina? Não tinha. Então, naqueles 10 dias estavam só os 4. Sim. Né? Aí a gente foi dormir, né, no 9º dia, e daí a gente só escuta o Henrique, não tá mais a foto ali, mas se vocês olharem a foto, o rostinho dele, vocês vão perceber Quem que é? realmente quem era o conversador da história. Vocês têm que dizer que a gente gostou, tá? Ai, Que é legal, hein? Ai, A gente que não lindo. pode sair dessa casa. Ai, que E daí o coração da mãe bobona aqui, né? Se joga no chão. Não, a guarda definitiva, ela ainda levou 1 ano e 2 meses. Mas então, desde então, naqueles 9, 10 dias ali que a gente estava de test drive, como eu chamo, eu já não conseguia nem imaginar como é Não que tem era nosso como, dia a né? Não dia antes daqueles 10 dias. Não existia. Porque, na verdade, mesmo sendo um período curto de gestação, mas nós já éramos pais há 50 e poucos dias. Com certeza. Nossa, quanto tempo, né? Mas, enfim, a gente já tinha a nossa rotina de família. Já existia. Tanto que uma das primeiras coisas que a gente teve que organizar para poder trazer eles até a nossa casa era que eles já tivessem inseridos numa escola, eles já tivessem com uma vaga garantida numa escola. Então, Porque antes já de organizou trazer... tudo isso. Tudo isso. Então, eles chegam, a gente busca eles numa sexta, que era véspera de feriado, né? A gente passa o final de semana, segunda-feira eles vão pra escola. E já estão na escola. Uau. E realmente, aquele momento ali foi tenso, porque aquilo era a nossa prova de fogo. E, né, com algumas dificuldades, enfim, mas passamos. Eles passaram a tarde na escola. Né, lógico, sabe mãe de prezinho que fica na Sei, porta, na porta. sentadinha? Esperando. Não me deixaram ficar. Mas eu tive, sim, vontade. Mas eu não resisti na hora do intervalo. Eu fui lá pra ver como é que tava a situação. Sim. Ninguém me ligou. Será que eles não chamaram? Daí começa, né? Eles nem lembraram da mãe? Eles nem chamaram Será pra que mim? não sentiram falta? Será que não sentiram minha falta? Ai, vou lá dar uma espiadinha. Tá? Sim. Aí deixa. E no que eu chego no colégio, o Eduardo, que ficou mais resistente, que não quis nem entrar, né? Porque eu não quero mudar de escola, não quero tudo de novo. Enfim, né? As situações que se criaram ali. Porque ele já era uma criança grande, Sim, né? ele já tinha 9 anos, né? Então tudo era novo pra ele. Claro. E o novo assusta sempre. Claro. Assusta nós adultos, imagina uma criança.
E naquele momento, quando eu olho a escadaria, ele descendo com as folhas, eu fui fazer um xerox para a professora. Ai, que lindo. Eu não sou nada. Não, daí já baixa a insegurança da mãe. Eu não Organizado. sirvo pra nada Eu não aqui. sirvo pra nada. Achei que eles iam estar se desmanchando em lágrimas aqui. Mas o meu também fez isso, né? Eu achei que ele ia chorar, fazer um escândalo. E não, eu dei pra professora, ele olhou pra trás e fez assim, ó. Isso, Menos de 2 e daí anos de a gente idade. pensa, tá, tô fazendo certo, que eu errado, fiz? sou tão insignificante assim. A gente chora. A gente chora. Eu sempre Chorei muito Eu nos sempre primeiros digo, dias. pra cortar o cordão umbilical, o problema de cortar o cordão umbilical é a a mãe. É a mãe. Nunca é a criança. É a mãe, Exatamente. é a Minha mãe. filha, eu deixava, né? Eu tenho a Ana Clara de 21 e o João de 12. E eu deixava a Ana Clara na escolinha, quem chorava era eu. Não era a Ana Clara. Te Então eu te entendo. entendo. É. Mas daí tem uma outra situação também. Eu estou chorando porque, né, não pensou em mim, Não. mas eu passei a informação correta, né, que eu Mas vou isso vem bem voltar. depois. seguro, vai tá Bem seguro. depois. Mas a gente não entende isso, Não, Cris. o coração Não, a não vai, gente não. se Calma, frustra. amiga, isso é depois. Esse processo é muito demorado. É. Pra gente deixar a criança na escolinha, a mãe chora, não é de saudade só da criança, é de por que eu tenho que ir agora trabalhar e deixar o meu filho, eu não tô sendo uma Não, mãe e aquilo suficiente. também, o que eu vou fazer agora? É. Aham. Tu Não. voltou pra casa? É que daí, naquele dia, né, só foi o Eduardo e o Henrique. Então, Porque eram os mais os velhos. mais velhos. A A Jana não Jana. precisava, ela tinha 6, ela não estava em idade escolar ainda. A Jana foi ir para a escola, para a creche, e a Jana também me surpreendeu dessa forma. Ela fez isso, o mesmo que teu filho. Eu achei, ela não vai ficar, né? Eu vou, antes dela entrar no primeiro ano, eu vou colocar ela num jardim de infância para ela entender o que é uma escola. E daí, claro, né? A mãe bem tola, né? Vai lá, acha que a criança não vai ficar, que vai fazer birra, ela nem olha para Não. trás. E daí, quando olha, já tá bem distante, faz só aquele tchauzinho Tchau. assim. Tu não foi ainda? Tu ainda não desistiu? Ok, e daí, então tá, estão todos encaminhados, tá, né? E daí a gente tem o primeiro domingo, né? Porque até então, o primeiro final de semana, nós tivemos já o nosso primeiro final de semana, mas Sim. tava toda a família, todo mundo veio para conhecer, para, né, para poder participar, para poder ajudar também, né? Como eu falei, fez muito frio naquela semana, frio e chuva, e nós tínhamos um cobertorzinho para cada um deles. Que loucura. Aí chegou meu cunhado, minha cunhada, que já tinham 3 filhos, já entendiam um pouquinho mais do que nós, um pouco mais experientes, foram lá, compraram cobertores, daí começou a vir as coisas. Aí, realmente, eu sempre me preocupava assim, nossa, isso, né, roupa para todo mundo, é tanta gente, né? E não, nunca, graças ao bom Deus, assim, nunca faltou nada. Pelo contrário, por muitas Sempre vezes sobrou. tinha em excesso, né? Que legal. Por isso que também lá em casa nunca ficou roupa, né? Deixou de servir, dos meninos, né, passava, né? Era uma escadinha, então ia passando de um Sim, pro outro. reaproveitava. Das meninas, uma diferença maior. E claro, quando chegava no Edmilson, né? Talvez para pano de chão, porque gurizinho Sim. é futebol, é nossa. brincar na areia, Joelhos joelho todos ralado. ralados. Aham. Então a gente se mantinha com aquilo que a gente tinha, o que ia conseguindo, mas a gente teve muita ajuda. Quando vocês perguntaram antes, né, como foi o acolhimento, ele não veio na comunicação. Ela veio depois, ela veio aos poucos. Em gesto. Em gestos, no dia a dia. Então, no outro final de semana, a gente tem o nosso primeiro, né, almoço em família. E daí, lá pelas tantas, é muita criança, né? Sabe quando tu já tá cansada e parece que tem uma centena de crianças na tua volta? Aí eles estavam ali conversando, trovando a mesa. Eu já tinha terminado, meu marido também, a gente tinha saído e deixado eles, né, continuar ali na vibe deles e ficamos só Sim. de ouvido. E o Léo, e o fulano, e ciclano, e beltrano, e a fulana, e o Léo. Quem é o Léo? Tá, mas peraí, eles estão repetindo demais esse nome Léo. Quem que é o Léo? É nosso irmão? Puxa. Oi? Como assim não me contaram isso? Aí eu fiquei sem chão. Eu disse assim, mas até então, porque vinha muito nome. Como eles estavam numa casa, né? Numa casa lá, Sim. o que acontecia? Eram muitos colegas, eles estavam numa escola, então eles Poderia estavam ser qualquer um, né? Poderia ser qualquer um, mas repetiam demais. Como é que tá o Léo? Eu disse, mas por que eles estão tão preocupados com o bendito do Léo? E não era qualquer um. Não era qualquer um. Era o irmão que tinha ficado. E aí, na segunda-feira, confesso que eu liguei meio indignada para assistente social e disse assim, peraí,
Vocês não me contaram como não me isso. falaram que tinha mais man- outros? Vocês não me falaram. E exigem cadê que eu o tenho que Léo? ficar com todos. Exatamente. E não A entregam primeira todos. coisa, eu disse assim, eu não sabia o que se passava. Eu disse assim, vocês no mínimo vocês têm que me dizer, porque eles estão questionando, eles estão perguntando pelo irmão. É o irmão deles. Claro. Aí vocês imaginam, eles já eram tão conectados, né, ao ponto do próprio juiz, que na época era frequente, né, quando era um grupo de irmãos, né, maior, dividir em famílias, por Sim, exemplo, era somos comum. primas ou somos, né, irmãs, eu fico com uns, você fica com outro, para tentar uma proximidade. E na época o juiz já tinha decretado, não, eles não vão ficar em casas separadas. Sim. Imagina de repente me chegar e dizer assim, não, o Leonardo não tá aqui. Mas não foi exatamente isso que exigiram? Que ficassem Que todos ficassem juntos? todos juntos. E por isso que eu liguei meio furiosa, assim, eu não tô entendendo, me explica o que tá acontecendo. E daí ela me fala, não, o Leonardo, ele não tava junto no acolhimento deles, ele tava numa outra casa. Nesse final de semana ele foi transferido e daí ela me contou o que tinha acontecido, né, que não vem ao caso, naquele final de semana. E daí eles não, e ele tá aqui, tá desde ontem, ele também tinha ido pra Casalar no domingo, e ele tá o tempo todo pedindo pelos irmãos. Então é mais uma Ele conexão chegou de aqui, Deus, porque se isso. os que estão aqui pedindo e ele lá pedindo... E exatamente isso. E daí eu digo, ok, tá bom, tudo bem, não me importa o que aconteceu, só me diz, posso ir hoje aí buscar ele? Não pode, não, é complicado, vocês estão em adaptação com os 4, é difícil. Eu disse, difícil é você deixar ele aí, longe dos irmãos, os irmãos sofrendo aqui, Aí eles já, sofrendo. aí já aparece a Ana Márcia May. A mãe é. A mãe. A mãe, né? Me dá, meu filho, Dona não Choca e quero seus peitinhos, saber. né? Aham, exatamente Que isso. coisa linda. E daí ela explica, né, tudo o que tinha se passado e disse, não, a gente precisa de alguns dias, a psicóloga precisa conversar, Que é precisa natural, explicar, né? porque ele não sabe ainda tudo que está se passando e tudo mais, e realmente, para uma criança é tudo muito confuso, né? Claro. Imagina num contexto desses. E que idade tinha o Léo? O Léo nessa tinha época? 8. Ele é entre meio o Eduardo e o Henrique. Sim. Então ele é o segundo, é o 2/6. Então, naquele dia a gente conversa então com a assistente social, ela disse, tá, ok, vou conversar com o juiz, depois de tarde ela disse, tudo bem, ele autorizou vocês virem aqui para conversar com ele, conhecer, daí é o mesmo processo que teve com os 4, né, aquela aproximação e tudo mais, mas na verdade daí a assistente social avaliou toda a situação e disse, não, vem buscar, podem vir buscar. Isso foi, acho que foi já na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira a gente foi. E daí aquela expectativa Isso, toda. os outros estavam há quanto tempo com vocês? Uns 40 dias mais ou menos. Ah, é uma boa diferença, É, né? não chegou a 40 dias, um pouco menos, porque o Léo chegou com 45 dias, então um pouco menos. Recém fechado um mês, mais ou menos, que eles estavam juntos já conosco. Então, a gente vai buscar o Léo. Daí o Henrique, né, e o Eduardo se arrumam, né, vão de carro junto, lógico, né, a gente vai buscar o nosso irmão. Todos foram? Não, só o Henrique e o Eduardo. E a gente já tinha uma senhora que trabalhava com a gente em casa e ela fica com a Jana e com o Edmilson. Eles fazem bolo de cenoura, eles preparam o café para quando o mano chegar e tudo mais. E a gente chegou lá e daí o Antônio, né, conversa com ele e disse, olha, eu sou o José Antônio, tu pode me chamar de José, tu pode me chamar de Antônio, tu pode me chamar de tio, essa aqui é a Ana Márcia. Já devem ter te contado, teus irmãos estão lá em casa, a gente já decidiu em conversa, decidiu juntos que nós vamos formar uma família e você está sendo convidado a participar disso tudo. E ele? E você pode chamar a gente como você se sentir mais à vontade, porque em casa eles já nos chamavam de pai e mãe. Ai, que Com legal. 45 dias. Com legal. 45 dias. Não, a família aham. dela já tinha sido formada, já, não? Já, ela tava tudo certo. Só faltava o Léo. E nesse momento o Léo olha pro Antônio e diz, vou te chamar de pai também. Oh. Mas tão espontâneo, tão claro, sabe? E daí eu disse assim, não, agora tá tudo certo. Agora ok. fechou. E de fato, existia, eu sempre digo, né, eu acredito muito nas frequências, nas energias, e existia algumas diferenças que eu não conseguia entender, mas achava que era, né, eu, mãe, Ana Márcia, ainda não Sim. estava preparada e não enxergava Pra perceber. tudo. Pra perceber o que era essa diferença que oscilava, e de fato o Léo chega e acalma tudo. Era o que Nossa. faltava. As noites são tranquilas. Chega a me arrepiar. Aham. Não, eu As noites são realmente. tranquilas. Ele já inicia no colégio, sabe? A rotina. E é muito doido. Vão me chamar de maluco, mas já me chamaram tantas vezes, tanto faz. Mas
Parece que não existia vida de casal antes. Não, mas não Não existe. vinha mais nada. Não Mas vinha. se anula. Mas eu não me lembro. Tu te lembra eu não da me tua vida lembro de casada antes antes das crianças? Não. Porque pra mim eu sempre fui Porque- mãe. A não ser aqueles momentos, né, de romantismo, do Claro, namoro, né? aqueles Sim, momentos não, especiais. mais um momento Fora família, né? isso, dia a dia, nem sabíamos mais o que era, porque aquela era a nossa realidade. Casa cheia, barulho, sempre digo, né? Nunca vou morrer de tédio. Sim. Mas aí Porque- tu olhou pros 5 ali e tu pensou, pronto, me realizei. Pronto. Tô Tô na plenitude. Fechou. Tá tudo ótimo. E daí, claro, né? Com 5 filhos recém-chegados ainda, Sim. porque não fazia nem 60 dias. E daí a gente sabe que, né? Numa rotina normal, já é complicado. É dentista, é médico, é oftalmo, é psicóloga quando precisa, né? No caso, eles precisaram de reforço escolar, é aula disso, daquilo, um quer fazer música, outro quer fazer balé. E aquela confusão, eu nem vi o dia passar. E, né, a coisa foi acontecendo. E um dia eu chego pro meu marido e falo assim, ó, a gente tava na tentativa de Antes das de crianças. uma gestação também antes deles, mas agora tá meio, né, Meio tumultuado. o negócio aqui Tá em meio casa. cheio. Eu acho que a gente podia dar um tempo e ele, né, claro, Pelo né, amor de Deus. ele já tava Sim. exausto. Era isso que eu queria. Por favor, sim. Só que naquela semana, eu acho que daí é o instinto materno, né? Eu já não tava no meu normal, assim, sabe? Inchado, uma sonolência. O corpo avisa. O corpo avisa. E daí eu disse, não, vou no médico, né? No médico, vou estar tomando anticoncepcional, né? Não, 5 na já é hora, uma aham. responsabilidade, pelo amor de Deus, né? Um bebê aqui, não tem como agora, né? Sem condições. Já era tarde. Não me perguntem Catarina como. e Helena já não estavam me ali. perguntem, Já estava mas a a Catarina caminho. já estava ali. Em meio a tudo isso, a Catarina já estava ali. E eu sempre falo, né? Entenderam o número 6? Entenderam o número 6? O 1/6 é daí. 1/6. Então, aí, né, então se forma, porque daí 9 meses depois a Catarina nasce, né, eu engravido dela com 60 dias da chegada, da Meu formação dos 5 primeiros filhos, felicidade. dos meus 5 filhos mais velhos, e de repente chega a Catarina, né, 9 meses depois, então em 11 meses, sim, em 11 meses eu fui mãe de 6 filhos, e sou mãe de 6 Não, filhos. eu não sei como é que tu conseguiu engravidar com mais Eu 5 já falei, mulheres. não me perguntem Não isso pergunta. porque não pergunta, não tento entender porque Deleta, não consegui. deleta a pergunta. Até Deleta. hoje eu não consegui isso, então, mas enfim, ela veio, Mas foi veio. um presente de Deus, mais um presente de Deus, né? E ela se encaixa, né? Ela assim, ela não nasceu nem pra ser minha filha, ela nasceu pra ser nasceu irmã pra irmã deles. deles. Ela é irmã dos Nunca irmãos teve dela. distinção. Nunca, É. nunca. E eu Não, e é- confesso assim que em termos de adaptação foi tudo mais fácil. Porque foi tudo no mesmo bloco. Sim. Foi todo mundo, né? Chegaram aquilo, juntos, cria- né? chegaram juntos. Chegaram juntos. Aham, chegaram juntos, porque na verdade eles participaram ali da gestação da Kátia. Mana. Isso, e a coisa foi fluindo, não teve, né, aquela coisa, teve uma interrupção, aconteceu. Não, a coisa simplesmente foi fluida, indo. foi- Tá, mas eu tenho uma pergunta. No meio de tudo isso, desse turbilhão de sensações, emoções e filhos, e a situação financeira, Ai, Jesus. né? Porque é o que a Ai, gente se Jesus. apega. Porque- não. É muito difícil. ok, Bem, pra começar, a gente chegou no colégio e pediu, né? Me dá uma ajuda Jéssica, aí, Me né, dá Di? uma ajuda, me dá uma bolsa, um estojo, uma O que mochila, for? um Porque como. pensa, eu vou passar um relato aqui de mãe, né, que também é filha de os meus filhos estudaram no INED, enfim, vamos contar como foi. Falando de mãe, quando Ana Clara, estudando no INED, coleguinha do Léo, né, lá isso, na frente, no Ana Clara futuro, foi- engravidei do João antes do Paolo saber que né, Aham. vamos ser pais, eu liguei pro INED e Pelo falei, amor de Deus. Lu, foi assim, chorando. Liguei pro INED, pedi o INED fala faz parte da nossa vida. Eu liguei, Lu, pelo amor de Deus, tem bolsa pra 2? Tem bolsa pro segundo filho? A mãe já Como pensa lá na assim? frente. Como assim, Dai? Eu tô grávida. Sério, meus parabéns. A Ana quer fazer medicina, eu preciso de bolsa. Agora tu pensa na Márcia com Imagina. 6. No INED, com Eu 6. acho que por tudo ter sido assim tão rápido, tão intenso, não foi um negócio 100% racional, Sim, assim, sabe? De aconteceu. projetar. Não, eu não tinha como pensar, como fazer um projeto a médio e longo prazo. Eu tinha que viver e fazer o que tinha que ser feito naquele dia.
Era realmente assim, ó, um dia de cada vez. Era no máximo a marcação de consulta da semana. Isso, Sim. e assim ainda já era, né, complicado, porque prazo, tinha os isso já era. imprevistos, e até hoje é assim, até hoje continua porque, né, a gente se torna mãe, a gente deixa de ser única. Sim. E a prioridade já não é mais a nossa. Não. Agora que eles já estão grandes, que eu tô começando a me cuidar um pouco, né? Volta Fui no na cardiologia, Márcia. isso, volta na Márcia. É. Mas naquele momento ali, no piloto automático, tu engata primeiro e vai. Sim. E ali, eu sempre digo, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma leoa. Nasce. E a gente surge sentimentos que não tem como explicar sem viver a maternidade. Não Sim. tem. Não tem. E eu sou mãe daquela mãe que vai, inclusive, no colégio reclamar que o filho tirou A. E até hoje sou motivo de piada por causa disso. Deixa eu contar um pouco pra gente descontrair aqui e dar um pouco de risada. Chega o boletim, né? O Edmilson. Tinha que ser o Edmilson. Tinha que ser o Edmilson, né? Edmilson, só nota A. Coisa mais linda. Que orgulho da mãe, né? Tem alguma coisa errada. Não, até aquilo ali, maravilha. Outro dia de faxinão na casa. Vou lá pro quarto dos meninos, que continua sendo, né? Meninos e meninas são diferentes. E o quarto dos meninos sempre Tem que um ser. caos. Eles tinham a cama e tinha aqueles gavetão assim embaixo, Sim. né? Quando eu disse, nossa, mas tá muito bagunçado, eu vou dar uma ajeitada nisso daqui. Quando eu puxo a gaveta do Edmilson, eu vejo toda, assim, ó, eu contei, me dei o trabalho de contar 34 folhinhas de tema sem ter feito. Eu fui no mesmo dia no colégio. Como é que Como? tirou Meu A? filho não pode tirar. Não, mas o tema não é uma avaliação de si. Não, mas é uma responsabilidade, é compromisso. Ele tem que saber que se ele não tiver comprometimento, né, com o estudo, com as coisas, não é justo. Ele vai achar que ok, tá tudo bem. que é fácil. É. Aham, que é fácil. Posso fazer qualquer coisa que eu vou tirar A na vida. Isso mesmo. E não é. Então, sou da mãe que bate pé com tudo. Que linda. Eu posso dizer, eu acompanhei essa trajetória, essa história, e era a fama da Ana Márcia de fama boa, né? Eu sempre apresentei a Ana Márcia, porque, né, as meninas sempre fizeram balé comigo, de aquela mãe, ela tem uma biblioteca em casa, ela se dedica full time, quase full time, até virar empresária, que isso vai ser daqui a pouquinho, a gente vai entrar daqui a pouco. nesse assunto, mas ela foca a educação dos 6 filhos como prioridade. E tem que acontecer. Numa família tem que acontecer, não é. Tem que ser normal o filho sentar e fazer o tema, a gente não precisa pedir. E a Ana Isso. Márcia exigia, e exige até hoje, Ana Exige Márcia? até hoje, Exige. porque eu convivo e ela exige sim, de Quem todos. de vocês assistiu a Super Nani? Lembra da Sim, Super Nani? sim. Então, por muito tempo lá em casa era normal, claro, era tudo muito amador, né? Eram cartolinas e ali tinha o roteiro, a rotina. Principalmente a de tarde, né? Todos estudavam na parte da tarde. Então, chega em casa, toma café, bota a agenda na mesa, porque senão esquecia e, né? Quando eles são pequenos, a gente precisa acompanhar a agenda. Chegou uma idade que eu disse, não, eu não olho mais a agenda de ninguém. Claro que o tempo vai cansando, né? Mas, então, eu tinha uma rotina lá, Super Nani mesmo, porque senão tu não dá conta. Não dá conta, exatamente A gente não isso. conseguia, Tu precisa era ter o muito- controle. Não dou conta com 2? Não, é isso que eu Não, penso realmente. também. É isso que eu tenho. Mas isso que é legal também, quando eles, por serem um grupo, tá? Por ser um grupo, no caso, os 6, eles se integravam entre eles. Muitas coisas, sabe essa coisa de ter que sentar e ajudar o filho a fazer o tema? Eles se resolviam. Chama se o mano ajudavam. mais velho. Entendi. Entende, sabe? E eles também se Essa é a complementam. vantagem. Essa é a vantagem. Essa é a Tem um vantagem. lado Eu não bom. tenho essa. Em tudo isso tem uma parte boa. Mas, então, realmente, mas isso de fato faz diferença, né? Eles conseguem se ajudar, eles são muito unidos e continuam, até hoje é assim, né? Um defende o outro e um ajuda o outro. Claro, brigam, claro que brigam. Todo Sim. irmão briga. Tu não brigava? Tem irmãos? Tem uma. Brigava com Até ela hoje. até hoje, então, sim, aí me perguntam, eles brigavam? Claro. Lógico, eles são irmãos, eles aprontam muito, eles são crianças saudáveis, graças a Deus, correm e aprontam o dia todo. Mas e quando tu tava lá na sala e eles estavam todas as cabecinhas juntas no tapete ali, qual era a sensação? Era daí, como eu disse antes, né, a Dona Choca e seus pintinhos. Meu marido me chamava de Dona Choca e seus pintinhos, porque eu ia pro chão junto e sentava e assistia desenho animado. Era o coração Todos tá os desenhos preenchido. animados que eu não tive a oportunidade de assistir, eu coloquei tudo. Aprendeu todos. Aprendi todos, conhecia todos.
Então, realmente eu sempre gostei de participar e de viver. Mas sim, como tu tinha me perguntado, daí, sabe que fica aquela dúvida? Eu tô fazendo a coisa certa? Sim. Eu sou o suficiente? Tá Mas eu sou faltando só algo mais. mãe. Só mãe, né? Hoje eu olho pra cá. Só mãe. Só, não tinha mais nada pra fazer, certeza. Sim. Mas tinha que continuar, né? Tu tem que Tinha, buscar algo e daí, pra ti, daí né? eu tinha essa preocupação. Meu marido é formado em Direito, na época ele começou a cursar a faculdade de História, e eu pensava assim, nossa, eu preciso dar um exemplo também, né? Eu não tenho formação. Eu, quando estava em Santa Catarina, comecei a cursar o curso superior, mas daí o amor chegou, né? E falou mais alto, vim pra cá, não consegui dar continuidade, e daí as coisas aconteceram muito rápido, como vocês mesmos perceberam. E daí foi acho que o segundo ano do Enem. E eu, né, me inscrevi. Disse, não, eu quero ver se eu ainda sirvo para alguma coisa. Eu vou lá, vou fazer, eu quero fazer essa prova. E ela foi em agosto. Não tinha mais nada pra fazer. Não tinha mais nada pra fazer fazer. um Enem. Vou Vou fazer um aproveitar o Enemzinho domingo de super. tarde fazer o Enemzinho. E aí eu fui, né, me arrumei, eu saí lá do sítio, meu marido, né, como faz até hoje, né, prepara a comida, né, carinhosamente ele me serviu o prato e me desejou boa sorte, e eu saí sozinha não, porque a Catarina já estava aqui, e fui fazer a minha prova. Então, eu estava gestante de 3 para 4 meses. Que loucura. Não consigo imaginar isso. Não, e daí foi um caos aquele dia, de novo, mais um, Sim. né? Porque, sabe aquela coisa de fazer xixi quando a gente tá gestante? Sim. A cada 2 segundos. A cada 2 segundos, e eu pedi, e daí tinha que ir acompanhada pro banheiro. Eu não sei se achavam que eu tava fazendo, coitado, eles nem sonhavam o que tava se passando, né? Então, já, né, ali começa as diferenças. E daí precisa ir no banheiro, volta, faz a prova. Mas eu fiz a minha prova ali, não botei muita fé, e quando saiu o resultado, me surpreendi, porque realmente foi uma nota positiva. Quanto que tu tirou na Enem? Eu tirei 8 e pouquinho na redação. Antes não era de até 10, não era até 1000, como é agora. Mas na época, se eu tivesse tempo e se eu quisesse, né, eu conseguiria entrar nas vagas finais, lógico, mas até mesmo para um curso de medicina. Porque a minha nota foi muito boa, foi muito alta. Mas, né, o doutor Renato, que é o nosso cardiologista, ele sempre nos fala, né, aquilo que é o ideal a gente fazer, aquilo que a gente consegue fazer, o que pode ser feito. O que dá. Então, é o que dá. Então, o que dava era uma faculdade EAD. E assim, eu fui e eu fiz pedagogia, nada mais propício, né? Sim. Fazer pedagogia, fiz EAD, a gente tinha um encontro semanal. A Catarina nasce final de fevereiro, as aulas começam em março. E daí, no primeiro mês eu não consegui ir, porque ela era muito pitoquinha. Não, e mais 5, né? No segundo mês já tinha prova e eu tive que ir. E daí eu chego em casa, tá meu marido quase se descabelando, né? Sim, com o nenê e mais teve 5. uma vez, antes disso eu fui fazer um curso. Eu quis fazer um curso, era um curso de final de semana, um curso sobre... Enfim, não vem ao caso agora. E eu fui, era sábado e no domingo. E o meu cunhado chegou em casa, meu marido tava trancado no quarto. Louco. Coitado. Não, louco tava os filhos, né? Botando a casa abaixo e ele se escondeu. Fogo. E daí disse, vai, complicado, se a mãe não tá junto, né? E a culpa é sempre da mãe. E a culpa sempre é da mãe, né? E onde é que tá a Não, mãe? do Tá pai, fazendo onde esse escondeu, curso, né? tá pensando nela. Isso, Imagina tá sendo absurdo. egoísta. E Tu daí não vem esses comentários. Sim. Tu não quis ser mãe? Tu não quis ser mãe, agora aguenta. Foi tu que pediu. Isso. E daí, então, eu consigo, Pra que né? tu quer curso? Se tu é mãe agora. Exatamente. Olha aí, 6. E daí isso machuca, né? Dói. Porque a gente Lá também dentro. quer continuar, a gente também quer, né, ser gente, não precisa ser só mãe, a gente quer dar continuidade, quer, né, pensar no futuro. E naquele momento eu pensava, eu preciso me preparar porque eles estão precisando e vão continuar precisando, né? Não só da mãe, mas eles precisavam também de todo um respaldo, aparato. né, na questão educacional. E ali eu fui, né? Foram 3 anos e meio, quase 4 anos, 7 semestres. Fui, teve formatura, teve festa, foi tudo lindo, foi show demais. E consegui meu diploma, legal. Consegui meu canudo. E eu acho que deve ter um gosto muito bom, assim, pegar... Depois de ser mãe. Tem. É diferente. É diferente. Tudo é diferente depois que a gente porque é mãe. com mais gosto, com mais, né? Foi difícil, desafio, mas eu consegui. desafio. Aquela pra quem disse que eu não ia fazer. E as emoções ficam tudo à flor da pele, né? Sim. Os nossos sentidos é especial demais.
É E cansativo, a gente é percebe exaustivo, claro que a sim. gente pode qualquer coisa. Isso. Isso, É essa a sensação. aham, Que a gente pode qualquer coisa porque eu sou mãe, Isso. né? E eu sempre fui assim, eu sempre disse, não, eu vou atrás e vou conseguir, eu vou tentar e vai dar certo. Por isso que acho que deu tudo certo e continua dando. Porque eu não fiquei fazendo pergunta, será? Será isso? Será aquilo? E, Não, esperando, né? não, ficou esperando. eu quero, é isso que nós queremos, então vamos fazer e vamos assumir os riscos, né, os bônus e os ônus Tá. juntos. Então, vamos, a partir de Mas agora, vamos dar- ver umas outras fotos? Vamos, ver isso. umas Oba, outras fotos? adoro ver fotos. Eu também. Olha aí. Ah, Esse daí foi um projeto do colégio. O colégio faz todo ano o INED em Cena. aham. Que é Adoro. super, super bacana. É lá no Teatro São Pedro, então tem toda uma produção, cada turma, né, tem o seu momento ali. E aí cada um deles caracterizados, né, para essa Sim, apresentação, aham. para grande noite de espetáculos dele. Não, e a a alegria Catarina deles. ainda não estuda, mas tá ali, né, Inserida, né? inserida, e eu faço, né, tô aqui. Essa aqui já é uma foto bem recente, já todos grandes, Olha que lindo, adultos, gente. aham. Olha a cara deles pra você. Que linda Sim, essa foto. tipo, tá, eles vão ficar namorando na nossa Aham. frente aqui, é sério isso? Olha o mico aqui. Porque tem isso ainda, né? Pois é, não é, de aham. marido e mulher, É, atrás aham. de 6 filhos, a gente tem que continuar vivendo. né? Isso mesmo. Olha que Aí lindo. todos sorridentes. Olhando aí. O Eduardo sempre é Olhando. mais sério. Aham. Olhando pra essa foto, faria tudo de novo? Claro, passaria por tudo. Não abro mão de nenhum momento porque eu não queria perder e não quero perder nada disso. Nada. Tudo é valioso demais. Então, essa foto aí fala por si, né? 1/6, 2/6, 3/6. Eu era normal há 6 filhos atrás. 4/6, 5/6 e a pimpolinha ali a 6/6. Que não é mais pimpoga, né, gente? Não é Pelo mais amor de pimpoga, Deus, né? Já olha o tá, tamanho. olha só, estão todos. E eu sempre digo, né? São todos entre as, né, adultos, jovens adultos. Mas botou um videogame, uma brincadeira, todo mundo tem 5 É, anos iguais aham. e vira, né, brincadeira novamente. Que Foi um lindo. momento bem gostoso, foi uma delícia fazer essas fotos. Essas fotos fazem parte do nosso projeto do Dia das Mães, né? Quem nos continuar nos acompanhando aqui vai seguir, vai ver. A gente tem um mês todinho cheio de novidades, falando Prestem atenção nas redes aí. contando as histórias de diversas mães, né, de situações inusitadas, situações diferentes, mas sempre a maternidade com muito amor. Essa foto aí eu adorei. Amei essa foto. Aham, todos bem descontraídos já, né? Já estava mais no final, então quebra um pouco o gelo e fica bem divertido. Coisa linda. Aí só Aí eles, estão eles. Só eles. e daí realmente, daí eu olho assim, Valeu a pena. não, eu fiz um trabalho bem feito. Que Tá legal. tudo legal. Obrigada, produção. Que legal. Coisa boa, né, Adoro Ana Márcia, fotos. poder ver e entender o resultado da tua família. Sim. Saber que todo o teu esforço, teu e do Antônio, né, valeu muito a pena e correr atrás. Mas aí eu te digo assim, faço uma pergunta. Fez a formação da tua família, Sim, né? Te formou, sim. realizada como mãe, como mulher, mas ainda assim, né, eu como empresária, eu penso assim, falta alguma coisa na nossa vida, eu preciso dar um jeito na questão financeira e conciliar a vida como mãe. Isso. Eu acho, eu preciso me realizar em mais alguma Isso. coisa. Isso, eu Falta preciso alguma coisa. E unir o inserir- unir o útil ao agradável, né, Isso, Cris? é. Como ser mãe, e eu preciso também ajudar o meu maridão, trazer uma Sim, né? renda para a Então. família, porque são 6. Sim. Então, E as despesas só aumentam. E Vocês só também aumentam. são mães, vocês É, sabem que sim. o custo ele vai aumentando, ele é Isso. diário e não tem como fugir disso. E aí nasce Maricó Modas. Nasce a Maricó. Mas aí eu tenho que abrir um parênteses e tenho que contar pra vocês. Sei que vocês já devem estar pensando assim, pá, nosso horário tá queimado, a gente é programado há um tempo. Mas, enfim, é muita Mas a coisa conversa pra tá contar. boa, porque Tá maravilhosa. acontece, Sim. é. Então, quando a Catarina tinha já uns 4 aninhos, né? Eu falo pela Catarina porque daí é a referência que eu tenho de idade, né? Sim. Então, todos já maiorzinhos, né? Já uma ideia diferente, já mais tranquila, entre aspas, entre né? Em aspas, casa. né? Nunca vai Mas ser. enfim, eu já não Nunca vai tinha ser. bebês em casa, então já era um pouco mais leve. E sim, chega um momento que eu, Ana Márcia, senti vontade de trabalhar de novo. Eu sempre trabalhei. Sim. Eu quero trabalhar, eu quero, sabe? Eu preciso produzir algo. Não posso ser só mãe. Como se fosse só, né? Como se Nunca fosse é. só. Nunca é. Mas eu queria algo.
E, ao mesmo tempo, daí eu caí naquela, né, que acredito que muitas mães devem pensar, como que eu vou voltar a trabalhar se eu preciso buscar na escola, se eu preciso fazer o almoço, se eu preciso deixar tudo organizado, se tem o tema de casa, se tem a reunião, tem a festa do Dia das Mães. Isso, e quarta tem médico e esse aqui tá tomando antibiótico, que é que vai dar? É exatamente e daí E leva pro inglês, e leva pra música, e leva pro balé. Pro balé. Graças pra Dai, porque tá em boas mãos. E ali a gente pensa o que a gente consegue fazer. Na época, a minha sogra, ela já tem casa no Quintão já há muito tempo. E ela é lojista no Quintão atualmente há 23 anos. Então, também tem, né, essa herança, esse espelho da sogra. E daí a gente compra uma casa para poder ficar na praia no verão com eles. A gente tinha o sítio, mas, enfim, queria mudar um pouco, né? E a gente compra uma casa na praia. E tem a casa e do lado tem uma areazinha, né, que era para estacionamento, alguma coisa assim, mas estava ali desocupada. Na verdade, era o campinho de jogar bola para eles. E daí surge a ideia, por que não colocar uma lojinha aqui nesse cantinho, né? Quem sabe? De repente, quem sabe? Vou passar aqui o verão mesmo, né? Então vamos unir o útil ao agradável, né? Vou poder passar com eles, né? E ali nasce a Maricó. Ali nasce a Maricó, 64 metros quadrados, um cantinho, né, pequeno, e bombou no primeiro ano, foi demais, assim. Claro, eu acho que vem toda essa energia, né, porque as crianças estavam ali juntas, né, não, ninguém estava fazendo trabalho ali menor forçado, não era nada disso. Família trabalhando junto, né? Não, era a família trabalhando junto, e era que, um negócio muito é divertido. Essência, né? Eles deram a essência da Maricó, eles fizeram a Maricó. Então, a família May Borges e a Maricó é uma coisa só. E realmente a gente não sabia onde que começava a casa, onde que terminava a loja, porque era tudo um bloco ali. E aí a gente tinha tempo de ir pra praia de vez em quando, a gente se divertia em casa, a gente tinha sessão cinema, trabalhava, entrava um dinheirinho a mais para poder, né, compor a renda do ano, pelo menos. Porque que faz falta, sim, né? Que faz. E realmente fez diferença, a gente já sentiu naquele ano que fez diferença. E ali a gente começa, então, né, bem amador, porque eu não tinha experiência, nunca tinha trabalhado, nunca, né, eu não tenho esse viés da minha família do comércio. E aí a gente começa e vamos tentando, né? E aí a gente vai ajustando, melhora uma coisinha aqui, aprende ali. E assim a gente passa o primeiro verão na praia, já com a Maricó. Isso, né? Foi que ano, mais ou menos? Isso faz 9 anos. 9 anos. Quase 10, porque agora nesse ano a gente faz 10 anos no Quintão. Mas se tu quiser saber mais... Mas então, vocês já me cobraram aqui que o nosso tempo tá acabando. Infelizmente. Vocês já souberam, já contei um pouquinho para vocês da minha história, da minha maternidade. Já comecei a contar um pouquinho para vocês da Maricó também. Então, como o tempo é curto, é muita coisa pra gente conversar, para poder contar. E eu sei que não só vocês, mas as nossas espectadoras, nossos espectadores também devem ter curiosidades, devem ter muitas perguntas para fazer. E eu vou deixar, então, esse espaço aberto. Hoje, então, a gente abre oficialmente o nosso canal do YouTube, a princípio, né, da Maricó, mas a gente vai falar aqui não só da loja, a gente vai ter vários bate-papos. Eu gostei desse projeto, né? Durante o mês de maio, a gente vai falar praticamente só sobre a maternidade em diversos aspectos. A gente vai apresentar várias mães, mas a gente vai deixar aqui os comentários abertos, então. Cristiane, você é responsável pelo marketing, produza. Me mandem muitas mensagens que estou esperando por vocês. Podem mandar as perguntas, então, que com certeza a gente vai conseguir, de repente, marcar um novo encontro, ou se não, responder de forma individual. Mas sim, a nossa história aqui é um livro aberto, a nossa maternidade, né, no caso da minha família, né, é um livro que, se vocês quiserem explorar, podem perguntar, podem mandar as perguntas, curiosidades, que a gente vai responder com todo carinho. E deixamos para o próximo momento mais um programa, mais um... né? Vamos, porque tem que continuar, a gente está interessado, digam né? aí nos comentários, vocês querem que a gente continue ou não? Sim. Isso, a gente tá vamos esperando fazer uma vocês. enquete. Vamos fazer, ver. além da enquete, pedir mais assuntos, né? A gente já entendeu que o próximo programa do canal, né? Vamos falar sobre maternidade, vamos continuar. Mas deem dicas para... O que vocês querem saber? Isso, tá mais isso, nos ajudem também a produzir material julho, para vocês. agosto, setembro, a gente tá Temos com aí vocês. o ano todo. E o porque canal... a ideia é essa, é a gente compartilhar, né? Porque a maternidade, né, ela é diferente para você, Isso, para mim. com certeza. E ao mesmo tempo é tudo igual.
E às vezes a gente precisa daquele, não, mas espera aí. A gente só diz que só muda de endereço, né? Isso Então, mesmo. E de perfume também, né? E a gente deixa aqui, então, com vocês um tchau, um abraço. Espero que vocês deem um like, sigam, compartilhem. Se inscrevam no canal. Deixem um beijão para essa empreendedora maravilhosa, Ana Márcia, dona da Maricó Modas. Vão lá comprar na Maricó, só tem produto bom. E a gente fica aqui. Um beijo da Dai, da Iene Vaz. Beijo da Cris. E um beijão da Ana Márcia. Ana Márcia, escreve tudo junto. Ana Márcia, beijo, gente. Obrigada pela atenção de todos.